Pessoal, bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Bom dia, gente. Bom dia. Espero que todo mundo esteja muito bem aí, tranquilos, tá? Vamos começando mais um dia de aula, né? Estamos caminhando e chegando no final do semestre, no final do curso, graças a Deus. E hoje a gente chega praticamente aí no final eu diria, do último conteúdo quantitativo, né? Que é a gestão de estoque. Salvo engano, tem mais aula de hoje e a aula da semana que vem. Então, como de praxe, deixa eu abrir aqui a programação do curso para a gente se situar dentro dele e daí sim iniciar a aula. Então, enquanto eu vou abrindo aqui, provavelmente vocês já viram aí na seção de avisos, né, do eClass, que eu publiquei as datas das provas, né, tanto final quanto substitutiva, né, prova final dia 14/6 e prova substitutiva, ou segunda chamada, dia 21/6, no horário da nossa aula, das 7 às 8h50, tá? Formato muito semelhante à prova parcial, tá? O formato da prova, tanto da final quanto da substitutiva, vai ser muito semelhante ao formato da prova final. Então, basicamente, questões quantitativas, pode ter uma ou outra questão conceitual, mas o grosso da prova mesmo são exercícios, tá? Aqui estamos. Beleza. Beleza. Hoje, pessoal, dia 20 de maio, tá? Nós estamos aqui no nosso programa, última aula de gestão de estoque, tá? Última aula de gestão de estoque. Então, só para situar a vocês que já estão aí online, apostos, a gente termina com a aula de hoje, a gente termina o conteúdo de gestão de estoque, que basicamente ocupou o semestre, a segunda parte do semestre, né, inteira. Desde a prova parcial, a gente basicamente discutiu gestão de estoque. Esse é o principal conteúdo da prova final, tá? E semana que vem, tanto na segunda quanto na quarta, a gente vai falar de tópicos conceituais relativos a supply chain management. Pode cair na prova também, como eu disse. Se cair, vai cair alguma questão conceitual, mas não é o grosso da prova, tá? Se cair alguma coisa pequena. Então, a gente fala de tópicos de supply chain management na segunda, basicamente uma introdução sobre supply chain management e sobre supply chain finance, ou supply chain finance, no dia 27/5. Tá? E a aula de revisão que eu recomendo todos a participar no dia 31/5. Caso haja necessidade, né, a gente pode, como a prova é só dia 14, são 2 semanas depois da nossa última aula, caso haja necessidade, eu vou permanecer à disposição por e-mail e caso haja um volume muito grande de dúvidas e etc., a gente pode marcar uma segunda aula de revisão. Então, isso daqui é o que a gente tem aí para frente até o final do semestre. Tá? Na aula passada, eu deixei um exercício para vocês. Né? Eu deixei um exercício para vocês de estoque centralizado. Perguntas, pessoal, ou pergunta. Teve alguma dúvida na resolução desse exercício? Como é que vocês saíram? Se sentiram bem fazendo? Alguma coisa que vocês queiram comentar aqui em relação ao exercício? Querem que eu faça o exercício? Professor, eu ia te pedir para fazer, até porque Sim. a gente faz e fica muito inseguro, eu acho, na resolução, se está certo, se não está, então é sempre bom ter. Tá. Não, tudo bem. Eu vou fazer, então, esse exercício. A gente basicamente vai fazer 2 exercícios hoje. Esse que eu deixei para vocês e um outro exercício relacionado à incerteza da demanda, incerteza combinada do lead time. Tá? Então, vamos lá. Exercício 20, paraná. Eu já vou liberar para vocês também o gabarito. Tá? Deixa eu já
para liberar o gabarito aqui para vocês. Gabarito, 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 gabarito. Questão de estoque. Exercícios. Gabarito. Então, o gabarito do 20 está disponível aí para vocês. Tá? Disponível para vocês. Beleza? Maravilha. Show de bola. Deixa eu só abrir aqui o exercício propriamente dito. Esse exercício é interessante mesmo. Ele parece complicado, mas quando a gente vai destrinchando, a gente vê que não é tão complicado. Esses exercícios eu reconheço que eles não são simples, né? Mas perto de outros exercícios que a gente enfrentou ao longo do semestre, né? Ele tem o seu grau de complexidade, de fato, mas vamos ver agora, a gente vai conseguir desenrolar, tá? Deixa eu só abrir aqui. Paraná, Paraná. Tá. Beleza. Vou projetar aqui para vocês. E já deixa eu colocar algumas... Eu coloco as fórmulas daqui a pouco. Né? Coloco as fórmulas aqui daqui a pouco. Então vamos lá. Um varejista de e-commerce... Um varejista de e-commerce está debatendo se deve servir os Estados Unidos por meio de 4 centros de distribuição regionais ou a partir de um único centro de distribuição nacional. Então, um cenário aí proposto pelo problema, você tem, vou pegar a canetinha aqui, você tem, né, 4 centros de distribuição a partir de um único centro de distribuição nacional ou um único centro de distribuição nacional servindo o mercado americano. Então, a questão é, olha, eu tenho vários pontos de demanda, né? Esses aqui, pontos menores, são os meus pontos de demanda. Lojas, centros de distribuição menores, supermercados, o que vocês queiram, tá? Pontos de venda. O varejista de e-commerce está debatendo se deve servir o país por meio de 4 grandes centros de distribuição espalhados de forma estratégica próximos de alguns mercados, ou se ele deve fazer isso utilizando um único centro de distribuição nacional para atender todos esses mercados. Tá? É esse cenário que a gente tem aqui proposto pelo problema. Tá? 4 centros de distribuição ou um centro de distribuição. Qual que é a melhor solução? A demanda semanal em cada região é normalmente distribuída com uma média de 1.000 e um desvio padrão de 300. Então, eu tenho aqui dados, né? Eu tenho uma média da demanda de 1.000 unidades, ele não se refere ao produto, então vamos colocar apenas 1.000 unidades, tá? E nós temos um desvio padrão da demanda, sigma R, de sigma R de 300 unidades, ou de 300. Tá? Beleza. Só ajeitar esse sinal aqui que ficou. O que mais? A demanda experimentada em cada região é independente, ou seja, nós temos demandas independentes, não temos correlação entre as demandas. Isso implica, né, no uso da nossa fórmula, o cálculo do desvio padrão da demanda do centro de distribuição. Então, só para lembrar, né, se a gente tem correlação, eu preciso usar essa fórmula grande aqui, que considera a correlação.
como aqui no exercício está falando que as demandas são independentes, significa que esse ρ, essa correlação, é igual a zero. Portanto, toda essa parte da equação vai para o saco, vira zero, e eu trabalho somente com essa parte da equação. Tá? E lembrando, né, conceitualmente falando, quanto menor for a correlação, maior é a economia de estoque de segurança que a gente tem. Quanto maior for a correlação, como vocês viram no exercício que a gente fez na aula da segunda-feira, quanto maior for a correlação, maior é o estoque de segurança necessário. No ponto em que a correlação é igual a 1 entre as demandas, eu tenho um estoque de segurança igual ou muito próximo do estoque de segurança não centralizado, tá? Ou seja, descentralizado. Beleza. Então, nossa correlação é zero. Tá? E o tempo de espera da oferta é de 4 semanas. A gente tem aqui um lead time oferecido pelo centro de distribuição, seja ele centralizado ou descentralizado, de 4 semanas. Tá? Maravilha. O varejista de e-commerce tem um custo de manutenção de estoque de 20% ao ano. Quando ele não fala nada, a gente pode inferir que estamos falando aí de 20% ao ano. Tá? E o custo de cada produto é de Czão, igual a $1.000. Tá? $1.000 por unidade. O varejista promete a seus clientes a entrega no dia seguinte. Ou seja, ele promete uma entrega rápida para os seus clientes. Então, repara, essa informação ela não tem muita relevância para a gente, porque a gente está falando de centro de distribuição centralizado, a gente está falando de pontos de venda, né? E ele está falando o seguinte, olha, uma loja demora um dia para entregar o produto para os seus clientes. Um dia para entregar o produto para os seus clientes. Mas, olha, para mim, essa relação aqui, pouco importa, porque eu estou olhando essa relação aqui entre as lojas e o centro de distribuição ou os centros de distribuição, caso a gente opte por trabalhar com uma rede com centros de distribuição descentralizados, ou seja, com 4 centros de distribuição. Tá? Então, essa relação, ela pouco importa para a gente. Né? Essa informação de que os clientes vão ser atendidos no dia seguinte, ela, a princípio, não tem utilidade. Tá? Mas vamos deixar no radar aqui. Com os centros de distribuição regionais, o varejista pode proporcionar a entrega no dia seguinte, utilizando o transporte terrestre a um custo de $10. Com o centro de distribuição único, o varejista precisa, ou melhor, o varejista com o centro de distribuição único, o varejista precisa utilizar modais de transporte mais caros, que custam $13 por unidade. Então, quando a gente tem 4 centros de distribuição, novamente, quando a gente tem 1, 2, 3 e 4 centros de distribuição para atender vários pontos de venda, né, os centros de distribuição estão mais próximos do centro de venda e, portanto, eu uso aqui um custo de transporte de $10. Quando eu tenho um único centro de distribuição, bom, esse centro de distribuição eventualmente não está próximo de todos os pontos de venda. Por isso, ele precisa eventualmente percorrer uma quilometragem, uma distância maior e, portanto, o custo de logística, o custo do transporte do centro de distribuição para os pontos de venda é um pouquinho mais alto de $13.
tá? De $13. Vamos colocar essa informação aqui. Então, custo logístico do modelo descentralizado, $10 por unidade. O custo logístico do modelo centralizado, $13 por unidade de produto. Compor e operar os 4 centros de distribuição regionais custa $150 mil a mais por ano do que compor e operar um centro de distribuição nacional. Ou seja, no modelo com 4 centros de distribuição, eu vou ter custos fixos ou gastos fixos de $150 mil por ano maiores do que os custos que eu teria para gerenciar uma rede com apenas um centro de distribuição. Então, aqui eu posso botar custo fixo descentralizado, que custa-me $150 mil por ano, perdão, dólares por ano, tá? A mais do que o custo fixo do modelo centralizado. E por último, né, o CSL desejado, nível de serviço do ciclo desejado, CSL é igual a 90%. Tá? Pergunta: qual rede de distribuição você recomendaria? Qual rede de distribuição seria a mais recomendada aqui para a gente? Tá? Lembra que trabalhar com estoque centralizado, ou análise de estoque centralizado, ou comparação entre estoque centralizado e estoque descentralizado, né, nos leva a trabalhar com aquelas fórmulas iniciais da parte de estoque de segurança. Tá? De Professor, quais... Oi, pode falar, Nina. o CSL não é 95? 95%. Obrigado. 95%. Verdade. Tá? Obrigado pela observação. Nesses exercícios de estoque centralizado, a gente, obviamente, que tem a dificuldade, né, de calcular a demanda de cada ponto de venda, a gente tem a dificuldade de calcular o desvio padrão do centro de distribuição, utilizando aquela fórmula grande para mostrar, a gente tem a dificuldade de calcular o desvio padrão do lead time do centro de distribuição, que é derivado do desvio padrão da demanda do centro de distribuição, mas a essência do exercício, pessoal, é a mesma. É a mesma daqueles exercícios iniciais de gestão de estoque de segurança que a gente fez lá no início do curso, segunda ou terceira aula. Ou seja, qual é o estoque de segurança que eu preciso para um nível de serviço de 90%? Essa é a pergunta. Não importa a firula que o cara está fazendo aqui no enunciado, a dificuldade que ele está criando, a pergunta é: qual que é o estoque de segurança que eu preciso para manter um nível de serviço de 95%, dado esse cenário? Então, a fórmula básica, inicial, que eu preciso utilizar, né? Inicial não, mas básica, porque ela não é a primeira fórmula, mas ela é a mais básica de todas, é essa fórmula aqui, ó, que eu estou copiando para vocês e colando, tá? Essa é a fórmula, esse é o cara, tá? Estoque de segurança é igual ao inverso da distribuição normal em função do CSL vezes o desvio padrão da demanda durante o lead time, ou o desvio padrão combinado do lead time. Essa é a fórmula, tá? Como eu disse, a dificuldade é achar. O CSL já nos dá, né? CSL, como a Nina observou, 95%. O sigma L, o desvio padrão combinado do lead time, ou o desvio padrão da demanda durante o lead time, dependendo da característica, é que eu preciso encontrar e utilizar as fórmulas novas que foram apresentadas na semana passada. Tá? Mas esse aqui é o cara. Essa é a fórmula.
Tá? Vamos deixar ela no cantinho por enquanto aqui. Tá? Vamos montar uma tabelinha, tá? Porque ele está pedindo, no final das contas, para comparar, né? Qual rede de distribuição você recomendaria? A rede de distribuição centralizada ou a rede de distribuição descentralizada? Essa é a pergunta. Qual que vai ser o nosso driver? Ora, se o nível de serviço é o mesmo para ambas, o único direcionador, o único critério que eu devo utilizar para tomar essa decisão é custo. Ou seja, se no modelo de redes, no modelo de gestão de estoque descentralizado, eu vou ter o mesmo nível de serviço, 95%, do modelo de gestão de estoque centralizado, significa que com uma ou com outra eu vou ter exatamente o mesmo nível de serviço e, portanto, a escolha de uma ou de outra não prejudica a qualidade do serviço ou da disponibilidade que eu vou oferecer para o meu cliente. É 95%. Então, só me resta saber o seguinte, para um CSL de 95%, qual que é o custo que eu vou ter em cada um desses modelos? E é isso que vai fazer eu escolher. Obviamente, eu vou escolher o que for mais barato. Tá? Vamos montar uma tabelinha, pessoal. Né? Vamos montar uma tabelinha para fazer a comparação disso aí. Tá? Deixa eu tirar a canetinha. Vamos fazer aqui, ó. Tem várias formas de você resolver esse exercício. Você pode calcular primeiro o custo total do estoque, do modelo de estoque centralizado, depois descentralizado, e fazer a comparação, ou ir fazendo os dois juntos. Eu vou fazendo os dois juntos numa tabelinha. Eu acho que é mais simples. Tá? Então, vamos lá. Tá? Modelo centralizado, vamos botar modelo descentralizado e modelo centralizado. Tá? Para baixo. Beleza. O que a gente tem aqui para início de conversa? Né? A demanda. Né? Qual que é a demanda, pessoal? Isso é uma pergunta, não é retórica. Eu queria ouvir de vocês, a opinião de vocês. Se eu tenho 4 pontos de venda, ponto de venda 1, ponto de venda 2, ponto de venda 3, ponto de venda 4. E se eu tenho um centro de distribuição, cenário 1, tá? Ou se eu tenho cenário 2, ficou muito feio esse desenho, deixa eu refazer porque eu não consigo aceitar esse desenho feio. Vamos lá, cenário 1. Cenário 1. Eu tenho 1, 2, 3, 4, N pontos de venda. N pontos de venda não, 4 pontos de venda, né? Deixa eu só confirmar aqui. A demanda em cada região é normalmente distribuída por média de 1.000. Tá. Se eu tenho 4 pontos de venda e um centro de distribuição, cada ponto de venda possui 1.000 unidades de demanda, qual que é a demanda total desse centro de distribuição? Se eu tenho 4 lojas, cada uma com uma demanda semanal de 1.000 unidades, qual que é o qual que é a demanda que esse centro de distribuição vai receber? 4.000. 4.000. vezes. Exatamente. K vezes R, 4.000. O mesmo vale, né, pessoal, para o cenário 2, se eu tivesse 4 centros de distribuição, né, e 4 pontos de venda, né? Se a soma da demanda nesses 4 pontos de vendas fosse 4.000, a demanda para cada CD, ou melhor, a demanda para o conjunto de CDs seria de 4.000. Tá? Então é disso que a gente está falando. Aqui ele fala
em algum lugar dos 4 centros, dos 4 pontos de venda. Um varejista de e-commerce que está debatendo se deve ser dos Estados Unidos por meio de 4 centros de distribuição regionais ou a partir de um único centro de distribuição nacional. A demanda semanal de cada região é distribuída normalmente com a média de 1.000 e o padrão de 300. Cada região é independente e o tempo de oferta é de 4 semanas. Então, aqui a gente tem um número, né, de centros de distribuição regionais, que é o nosso K. Tá? Beleza. Qual que é a demanda do centro ou do conjunto de centros de distribuição, do conjunto dos centros de distribuição em unidades? Qual que é a demanda, né? Se eu tenho K igual a 4, se eu tenho a demanda unitária ou demanda por centro de distribuição igual a 1.000, né? Eu tenho, antes para a gente ter o auxílio da fórmula que não precisaria, mas só para a gente fazer a associação com a fórmula. Tá? Vamos lá. A demanda do centro de distribuição ou dos centros de distribuição é a somatória de todas as demandas, sendo I igual a 1 até K. A somatória das R demandas de 1 a K. Ora, se eu tenho 4, K igual a 4, significa que a minha demanda para o centro de distribuição, não importa se demanda dependente ou independente, é o somatório, né, dessas demandas. Então, aqui a gente tem 4 vezes 1.000 e 4 vezes 1.000. Tá? Bom, eu achei a minha demanda total do centro de distribuição. Lembrando que, assim, no final das contas, a gente nem vai usar esse dado, na verdade, né? Pelo que me consta aqui, a gente nem vai usar esse dado. Vamos chegar à conclusão que a gente não vai utilizar esse dado, tá? Desculpa, a gente vai utilizar esse dado sim, porque a gente tem o custo de logística, né, por unidade, e ele está associado à quantidade de produto. A gente vai utilizar esse dado sim. Tá? Beleza. Eu achei a demanda dos centros de distribuição, tanto no modelo centralizado, um centro de distribuição, quanto no descentralizado, com 4 centros de distribuição. O segundo ponto, pessoal, é eu achar o desvio padrão da demanda no centro de distribuição. Tá? O desvio padrão da demanda no centro de distribuição. Tá? Deixa eu pegar a fórmula aqui do desvio padrão da demanda no centro de distribuição. Tá? Primeiro, deixa eu inserir aqui o desvio padrão da demanda no centro de distribuição, sigma R no CD e sigma R no CD. Tá? Bom, para o estoque descentralizado, deixa eu roubar a fórmula aqui. Tá? Para o estoque descentralizado. Para o estoque vamos fazer o estoque centralizado, depois a gente faz o estoque descentralizado. Para o estoque centralizado, demanda independente, né? Demanda independente. O que eu tenho aqui? Estoque centralizado, demanda independente. O que eu tenho é isso daqui, ó. Né? O desvio padrão da demanda no CD é a raiz de tudo isso.
que é tudo isso? K, que é 4 pontos, vezes o desvio padrão da demanda ao quadrado, mais K vezes K menos 1, vezes ρ, vezes sigma R. Tudo isso aqui vai embora, porque a nossa demanda ela é não correlacionada. A minha correlação entre as demandas é inexistente. São demandas, a gente está falando de demandas independentes, correlação zero. Portanto, a minha fórmula para o cálculo do desvio padrão da demanda no centro de distribuição é raiz quadrada de K vezes variância de R. Tá? Que eu coloco aqui como sendo raiz de K vezes o desvio padrão elevado ao quadrado. 600. Tá? E qual é o desvio padrão da demanda do CD no modelo descentralizado? No modelo, aqui eu quero fazer um parênteses para deixar um pouco mais claro o meu ponto em relação à explicação do modelo. Talvez eu não tenha explicado corretamente. Na verdade, eu cometi um equívoco que eu quero corrigir com vocês. Aqui no cenário, a gente tem o seguinte, olha só, a gente tem 4 centros de distribuição regionais ou a partir de um único centro de distribuição nacional. Tá? A demanda aqui, no modelinho anterior que eu botei cenário 1, cenário 2, eu falei a demanda de 1.000, mais 1.000, mais 1.000, mais 1.000. Isso não existe. Tá? Não é o caso aqui. Na verdade, a perspectiva aqui é um pouco diferente. A gente tem uma demanda, vários pontos de venda, e a gente não sabe quantos são esses pontos de venda. Esses pontos de venda não totalizam 4. A gente tem aqui um número de pontos de venda. X. Tá? Aqui, clientes. E a discussão é se a gente mantém um centro de distribuição para atender esses N pontos de vendas, ou se a gente mantém 4 centros de distribuição para atender esses N centros de venda, pontos de venda. Tá? Então, eu falei para vocês que aqui a gente tinha 4 pontos de venda. Não é, a gente tem um cenário de 4 pontos de venda, 4 centros de distribuição, que seria o nosso modelo descentralizado. E, por outro lado, a gente tem um modelo, em comparação, um modelo centralizado, onde o estoque está concentrado em um lugar para atender esses N pontos de venda. Tá? Para atender esses N pontos de venda. Tá? A demanda R é 1.000 unidades. 1.000 unidades. Tá? Beleza. Eu estou falando isso pelo seguinte. Desvio padrão da demanda do CD. Aqui a gente tem CD. Aqui a gente não tem CD. Aqui é modelo descentralizado, ou seja, sem centralização, sem centros de distribuição. Portanto, a minha demanda R do CD no modelo descentralizado é 0. Tá? Eu só tenho demanda do CD no modelo desvio padrão da demanda no CD no modelo centralizado. Tá? Beleza. Desvio padrão da demanda do CD. Está anotado. Lead time em semanas. O lead time em semanas a gente já botou lá em cima, a gente vai repetir aqui para ficar mais fácil depois da gente fazer as contas. Eu tenho um lead time de 4 semanas para ambos os modelos. Professor? Oi. Para falar a verdade, eu não entendi por que é 0 no descentralizado. Tá, deixa eu tentar desenvolver um pouco melhor, Pedro.
tentar desenvolver um pouquinho melhor. Olha só. O varejista de e-commerce está debatendo se deve servir os Estados Unidos por meio de 4 centros de distribuição regionais ou a partir de um único centro de distribuição nacional. Tá? Então, o ponto aqui é, eu mantenho um centro de... Deixa eu abrir o mapinha aqui. Aqui está o mapa dos Estados Unidos. A pergunta é, né? O varejista de e-commerce está debatendo se deve atender a demanda dos Estados Unidos por meio de 4 centros de distribuição regionais ou a partir de um único centro de distribuição nacional. Então, você tem demanda espalhada por todo o país. Tá? A opção 1 é você meter aqui um centro de distribuição, por exemplo, na região central do país. Tá? A outra opção é você meter 4 centros de distribuição espalhados aí por 4 pontos do país. Esse centro de distribuição vai atender aqui a região sudoeste, esse ponto aqui vai atender a região noroeste, esse ponto aqui vai atender a região nordeste, e esse ponto aqui vai atender a região sudeste. Tá? A demanda semanal em cada região é normalmente distribuída, a demanda semanal em cada região, né? Cada região. Região 1, região 2, região 3 e região 4. A demanda semanal em cada região é normalmente distribuída com uma média de 1.000 e um desvio padrão de 300. Então, eu tenho 1.000 unidades de demanda aqui para essa região, 1.000 unidades de demanda aqui para essa região, 1.000 unidades de demanda aqui para essa região e 1.000 unidades de demanda aqui para essa região. Tá? A demanda para 4 centros de distribuição descentralizados é de 4.000, a demanda total. É a demanda de cada uma das regiões. E a demanda para um único centro de distribuição? Eu continuo tendo a demanda aqui da região noroeste, continuo tendo a demanda aqui da região nordeste, eu continuo tendo a demanda aqui da região sudeste e eu continuo tendo a demanda aqui da região sudoeste. A demanda total para um único centro de distribuição é também de 4.000 unidades, só que essa demanda vai exclusivamente toda, integralmente para esse centro de distribuição, enquanto no outro modelo a gente vai ter 1.000 unidades por semana indo para cada uma, para cada um dos centros de distribuição regionais. Tá? A demanda experimentada independente, o tempo de oferta é de 4 semanas. A sua pergunta foi por que o desvio padrão do descentralizado é 0, não foi? Isso. Tá. O desvio padrão da demanda do estoque descentralizado é 0? Deixa eu voltar aqui para o estoque descentralizado. Tá? O desvio padrão da demanda do estoque descentralizado é 0 porque eu não tenho um centro de distribuição centralizado. O que eu vou ter aqui, Pedro, é desvios padrões da demanda descentralizados. Então, eu tenho que considerar o desvio padrão para cada uma dessas regiões. Eu não estou falando para você que eu não vou ter desvio padrão. Eu estou falando para você que eu não vou ter desvio padrão do centro de distribuição nesse modelo, porque eu não tenho centro de distribuição. Entendeu meu ponto? Sim. Tá? Eu não tenho centro de distribuição nesse caso. Quando eu estou falando que eu tenho 4 pontos descentralizados, eu estou falando, olha só, pessoal, eu tenho demanda de 1.000 aqui, eu tenho demanda de 1.000 aqui, eu tenho demanda de 1.000 aqui, e eu tenho demanda de 1.000 aqui. Eu tenho desvio padrão
de, deixa eu colar aqui, 300 aqui, de 300 aqui, de 300 aqui e de 300 aqui. O que significa aqui, Pedro e pessoal, nesse modelo? Significa que eu vou ter que calcular o estoque de segurança para essa região, utilizando esse desvio padrão e essa demanda. Eu vou ter que calcular o desvio padrão, perdão, o estoque de segurança dessa região para essa demanda com esse desvio padrão. Mesma coisa aqui, o estoque de segurança para cá, e a mesma coisa aqui, o estoque de segurança para cá. Enquanto que no modelo centralizado, onde eu tenho um CD aqui no centro para atender essa demanda, essa demanda, essa demanda e essa demanda, eu vou calcular a demanda total do CD, ou seja, a demanda que esse CD vai receber, que é 1.000 daqui, 1.000 daqui, 1.000 daqui e 1.000 daqui. E eu vou calcular também o desvio padrão da demanda no centro de distribuição. Para mim, pouco importa a demanda individual de cada região, o desvio padrão da demanda de cada região. O que eu quero saber é o desvio padrão da demanda no CD, porque eu vou calcular um único estoque de segurança, que é o estoque de segurança do CD. Então, foi a isso que eu quis me referir quando eu falei que o desvio padrão da demanda no CD para estoque descentralizado é 0. E eu confesso aqui que foi mal explicado, vocês me desculpem, eu acho que eu ainda estava ligando a ignição aqui do meu motor depois de uma noite não muito bem dormida com as crianças. Então, agora eu acho que fica um pouco mais claro o que eu quis dizer. Tá? Não sei se agora ficou mais claro para vocês. Se não ficou, eu explico de novo, não tem problema. Importante a gente entender isso aí. Para mim ficou assim, professor. Obrigado. Tá? Beleza. E, de novo, né, esse aqui é o drama, ou o ponto desse tipo de problema. Se cair um problema na prova sobre estoque centralizado, pedindo para você comparar estoque centralizado com descentralizado, basicamente o que a gente vai fazer é o que a gente sempre fez no estoque de segurança, só que agora considerando o CD. E para eu considerar o CD, eu tenho que calcular o desvio padrão da demanda do CD e depois o desvio padrão do lead time do CD. Essa é a única diferença. Tá? Deixa eu voltar aqui. Beleza. Então, só recapitulando, né, a gente tem a demanda do modelo descentralizado, que é igual à demanda do modelo centralizado. A gente tem o desvio padrão da demanda do CD, que no caso do modelo descentralizado é 0, porque a gente não tem um CD, e no caso do modelo centralizado é 600, porque a gente tem o CD, né? O lead time é 4 semanas para ambos, tá? O lead time é 4 semanas para ambos. O que mais que a gente tem aqui? O desvio padrão da demanda durante o lead time no CD. O desvio padrão da demanda durante o lead time no CD é calculado com essa formulinha aqui, que é conhecida da gente. É conhecida da gente. Tá? Desvio padrão do lead time no CD é igual a raiz quadrada de L vezes desvio padrão da demanda no CD. Desvio padrão da demanda no CD. Tá? Bom, para o estoque descentralizado, eu não vou ter desvio padrão da demanda durante o lead time no CD, porque eu não tenho CD. E no estoque centralizado, eu vou ter um desvio padrão da demanda durante o lead time no CD de raiz de L vezes desvio padrão da demanda da demanda no CD, que é
600. Um desvio padrão da demanda durante o lead time no CD de 1.200. 1.200, tá? Beleza, beleza. Eu tenho o desvio padrão da demanda no CD. Com o desvio padrão da demanda do CD, eu calculei o desvio padrão da demanda durante o lead time no CD. Eu tenho o CSL e, portanto, eu consigo calcular agora o estoque de segurança em unidades, tá? Vamos calcular para um e depois a gente calcula para outro, tá? Ah, aqui faltou uma coisa, óbvio, tá? Aqui faltou uma coisa por óbvio. Eu tenho o desvio padrão da demanda durante o lead time no CD, mas eu preciso também do desvio padrão da demanda individual, porque eu vou calcular também o estoque de segurança do modelo descentralizado. E qual que é o desvio padrão da demanda durante o lead time no modelo descentralizado? É a raiz de L vezes sigma R. A nossa fórmula tradicional. É essa mesma fórmula aqui, só que substituindo o desvio padrão do CD por desvio padrão da demanda no CD por desvio padrão da demanda. Tá? Se a gente quisesse mais preciosista ainda, a gente pode colocar também aqui do lado, já que a gente colocou o lead time aqui, que é um dado que já está aqui, a gente pode colocar também o desvio padrão da demanda somente, que é 0 para o estoque centralizado e que é 300 para o estoque descentralizado. Bom, tudo calculado, pessoal, eu consigo encontrar o estoque de segurança para o modelo centralizado e para o modelo descentralizado. Vamos calcular primeiro o estoque de segurança para o modelo centralizado. A fórmula a gente já conhece bem, mas eu vou colocar ela aqui, puxar ela para cá, para a gente fazer uma análise bem precisa. Tá? Então, olha só, a fórmula para cálculo do estoque de segurança é essa daqui. Para o estoque centralizado, eu preciso do CSL, que eu tenho, e eu preciso da demanda, do desvio padrão da demanda durante o lead time no CD. Eu estou falando aqui de estoque centralizado. Então, eu preciso do desvio do CSL e eu preciso do desvio padrão da demanda durante o lead time no CD. Consigo calcular com facilidade o estoque de segurança aqui, que vai ser igual inv norm Tn CSL vezes o desvio padrão da demanda durante o lead time do CD. Estoque de segurança de 1973,82. E para eu calcular o estoque de segurança aqui, pessoal, do estoque descentralizado, se eu tenho um K igual a 4, ou seja, eu tenho quatro regiões, né, 4 pontos diferentes de onde vem a minha demanda. O estoque de segurança aqui é o somatório dos estoques de segurança de cada região, né? Se eu tenho a região aqui, essa região aqui, essa região aqui e essa região aqui, novamente, se a minha demanda aqui é 1.000, se a minha demanda aqui é 1.000, se a minha demanda aqui é 1.000, vocês me desculpem se eu estou sendo um pouco repetitivo, é que para mim fica mais claro, assim, né? E se a demanda aqui é 1.000, e se eu tenho um desvio padrão R aqui de 300, se eu tenho desvio padrão R aqui de 300, se eu tenho desvio padrão R aqui de 300, e se eu tenho desvio padrão R aqui de 300, e se eu quero que aqui eu tenha um CSL de 95%, aqui 95%, 95%,
1,95%, significa que eu consigo calcular o estoque de segurança para cá, para cá, para cá e para cá. Portanto, o estoque de segurança desse sistema vai ser a soma desse estoque de segurança, mais esse estoque de segurança, mais esse estoque de segurança, mais esse estoque de segurança aqui. Tá? Aliás, conforme, né, até para deixar para vocês revisarem aí quando vocês estiverem estudando, né, aliás, conforme essa figurinha inicial aqui, que eu apresentei para vocês na aula passada. Tá? A demanda, quando eu não tenho um estoque centralizado, né, quando eu não tenho um centro de distribuição, ó, a demanda total do sistema é a somatória de todas as demandas de cada região. Eu vou ter um desvio padrão para cada região e eu vou ter um estoque de segurança para cada região. A soma do estoque de segurança em 1, 2, 3 e 4 vai me dar o estoque de segurança do sistema. Isso no estoque descentralizado. No estoque centralizado, eu tenho a demanda 1, 2, 3 e 4 em cada ponto de venda, em cada região. A minha demanda total do CD é a soma de 1, 2, 3 e 4. E eu tenho desvio padrão de 1, desvio padrão de R2, desvio padrão R3, desvio padrão R4. Nesse caso, diferentemente daqui, o meu estoque de segurança vai ser concentrado no centro de distribuição, portanto, eu preciso achar o desvio padrão da demanda do CD, que a gente já achou no exercício que a gente está fazendo, e, portanto, calcular um único estoque de segurança concentrado no CD. Tá? Beleza. Portanto, pessoal, o meu estoque de segurança do sistema no estoque descentralizado nada mais é do que K vezes inv norme Pn, abre parênteses, CSL, fecha parênteses, raiz quadrada de vezes desvio padrão da demanda. 4 vezes inv norme Pn, aqui tem só um, aqui, aqui. Inv norme, Não, não é o desvio padrão do lead time? perdão? Ah, sim, é verdade, é verdade, é verdade. Agora que eu reparei aqui, inclusive está dando igual aqui o centralizado e o descentralizado. É o desvio padrão no lead time. Agora sim, agora sim, agora sim. Eu acho que várias pessoas iam falar, eu ouvi o Joaquim, mas eu acho que várias pessoas abriram o microfone. Exatamente. Desvio padrão no lead time. Tá? Obrigado aí, Professor, pessoal. Foi. nesse cálculo do SS, eu fiquei um pouco confusa no aspecto temporal, assim. Ele sai em semanas, ele sai em anos, ele sai como? Boa pergunta. O SS, Giovana, ele a gente tem a figurinha de perfil de estoque. Isso daqui a gente não muda para a gente a noção, né, do ciclo de estoque não muda para a gente pelo fato da gente estar aqui discutindo o estoque centralizado. Então, se a gente pegar o problema, o que o problema nos diz, né? A demanda é de 1.000 unidades por semana. Então, a cada semana eu tenho 1.000 unidades de demanda. A cada semana eu tenho 1.000 unidades de demanda. Ele fala que a gente tem um lead time de 4 semanas. Em algum lugar está aqui, 4 semanas. Aqui eu não vou conseguir fazer o gráfico de perfil de estoque completo, porque vai faltar para a gente o tamanho do lote para a gente encontrar o ciclo completo, mas dá para a gente ter uma noção. O que a gente tem aqui no exercício é o seguinte, olha. O estoque de segurança ele está aqui. Tá? Esse é o estoque de segurança. A gente tem uma figura que representa o perfil de estoque que tem essa característica aqui. Tá? O que o problema nos dá? Ele fala demanda de 1.000
por semana. Ele fala que o lead time, eu tenho um ROP aqui que o problema não diz e para a gente não importa muito. Eu tenho um lead time de 4 semanas, tá? E quando o estoque, quando a demanda, ou melhor, quando chega no final do período, para a gente completar, né? A gente tem aqui um RL, que ele também não nos diz, a gente poderia calcular, mas para a gente não tem interesse agora, ROP, RL, SS, e essa diferença aqui é a diferença que a gente não sabe, porque a gente não tem o tamanho do lote de compra. A gente tem 4 semanas de lead time, e a gente tem um período X aqui, tá? Que pode ser de 6 semanas, de 8 semanas, de 10 semanas. A sua pergunta é, professor, esse estoque de segurança está em que base temporal? Está em que base temporal? Esse estoque de segurança serve para qualquer base temporal. Repara que, independentemente do tamanho do meu ciclo de estoque, que eu não sei, eu vou sempre ter um estoque de segurança aqui constante, igual a, se a gente estiver falando de estoque centralizado, 1.973,82. Esse é o estoque, Giovana e pessoal, que vai ficar na média dentro do meu armazém. Em quanto tempo? Em 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, 10 meses, 1 ano, 2 anos. Com base nas premissas que a gente está utilizando nesse problema, o estoque médio, toda vez que eu for lá no meu armazém e olhar o meu estoque, eu vou ver que, principalmente se isso acontecer no final do período de entrega, próximo do final do período de lead time, eu vou bater o meu olho lá e vou ver que eu tenho no estoque 1.973,82 unidades. Esse é o meu estoque de segurança constante, ao longo de qualquer momento no tempo. Quando é que o estoque de segurança muda? Quando eu altero ou o desvio padrão da demanda, o desvio padrão da demanda vai, por consequência, alterar o desvio padrão da demanda durante o lead time, né? Ou quando eu altero o CSL. Tá? O estoque de segurança, a noção do estoque de segurança em relação ao tempo, pessoal, é a mesma noção do estoque cíclico. Vocês lembram da noção do estoque cíclico, do estoque médio que fica dentro do armazém? A noção é a mesma. Eu falo para vocês, olha, o estoque cíclico de qualquer modelo de gestão de estoque é Q sobre 2. Isso vale para qualquer espectro temporal. 1 ano, 2 anos, 1 mês, 3 meses, 2 semanas, 4 semanas. Sempre que eu for lá no meu armazém, eu vou ter, na média, Q sobre 2 de estoque médio. E toda vez que eu for no meu armazém para checar o estoque de segurança, aquele estoque que fica dentro do meu armazém, depois que toda a demanda do meu período é consumida, ele vai ser sempre o mesmo, com uma média de 1973. Estou falando que ele é uma média de 1973, porque eventualmente ele vai estar em 1978, eventualmente ele vai estar em 1800, às vezes ele vai estar em 2100. Ele tem uma média, que é 1973, com algum desvio padrão, de acordo com a variação da demanda. Tá? Professora, eu perguntei isso porque eu não sabia, tipo, na hora de calcular os custos, se um período maior de tempo não teria um custo maior para manutenção de estoque, entendeu? Não, sim, vai ter. Para esse ponto específico, Giovana, aí a gente tem que considerar a base anual. Por que a gente tem que considerar a base anual? Basicamente porque o nosso Hzinho está em base anual. Então, quando a gente estiver falando de custo de estoque, seja lá no estoque cíclico, onde a gente tem o custo de pedido, mais custo de produto, mais custo de manutenção de estoque, seja aqui em exercícios como esse, e ele te dá uma taxa de manutenção de estoque, aí é base anual. Você tem que colocar isso na base anual. Tá, Ou faz seja, sentido.
tá? Basicamente, você vai multiplicar a sua demanda por 12, desculpa, a demanda é semanal, então você tem 1.000 unidades por semana, em um mês você tem 4 semanas, e em um ano você vai ter X semanas. Você vai multiplicar essas X semanas, 52 semanas, vezes 1.000. E daí você vai fazer todo o seu cálculo em base anual. Tá? Tá, professor, obrigada. Agora, né, eu destaco, uma coisa é a gente fazer o cálculo em base anual. Professor, podia fazer em base semestral? Podia, bastava a gente ter aqui um Hzinho em base semestral ou mensal. Geralmente a gente trabalha com base anual. Então, por isso que eu estou falando, olha, quando tiver Hzinho, pensa em calcular todos os custos na base de ano. Mas nada te impede de calcular o Hzinho na base semestral ou mensal, ou que fosse até, desculpa, calcular os custos de estoque na base mensal, semestral ou semanal. Nada te impede. A única coisa que te impede é o Hzinho. Você tem que receber um Hzinho, uma taxa de manutenção de estoque compatível com esse período. Tá? Mas o seu estoque de segurança não muda, ele vai continuar sendo 1.973. Só que daí o Hzinho não vai incorrer, não vai ser um Hzinho de 20% que você vai aplicar sobre 1.973. Vai ser um Hzinho de, sei lá, 2%. Você está falando de 2% ao mês, entendeu? Ou, sei lá, 0,02% ao dia, né? Tá? O que muda aqui é o seu Hzinho. Aqui eu estou sendo muito minimalista, né? Se a gente utilizar um Hzinho de 0,02% ao dia, aí a gente teria que, na verdade, tentar estimar um estoque de segurança diário, complicaria. Tá? Mas para um período, pelo menos de um ciclo aqui, ó, que eu tenho certeza que o meu estoque de segurança é 1.973, vamos dizer que esse período aqui fosse de 7 semanas. Se eu tiver o Hzinho para 7 semanas, eu faço todos os cálculos considerando esse Hzinho de 7 semanas e considerando o estoque de segurança de 1.973. Se eu tiver um Hzinho de 20% ao ano, como eu tenho nesse exercício, eu vou utilizar o Hzinho de 20% ao ano, que vai ser maior do que esse Hzinho para 7 semanas, e eu vou continuar usando o estoque de segurança de 1.973. Porque esse é o estoque médio que fica dentro do armazém ao longo do período. De qualquer período. Tá? Vou dar um exemplo, vou tentar dar um exemplo prático aqui para tentar ilustrar isso melhor. Vamos dizer que, deixa eu pensar aqui um pouco em um exemplo de dentro de casa. Então, vamos dizer que na casa de vocês, na nossa casa, a gente tem um consumo de uma caixinha de leite por dia. Uma caixinha de leite, tá? Eu tenho 2 filhos em casa, né? Os 2 tomam leite pra caramba, então todo dia vai uma caixinha de leite ninho inteira, tá? Eu faço compras uma vez por semana. Então, toda vez que eu vou no supermercado, eu compro 7 caixas. A minha demanda é de uma caixa por dia. Quando eu vou no supermercado, eu compro 7 caixas, então eu tenho que ir no supermercado a cada 7 dias. Tá? Seria alguma coisa mais ou menos desse tipo aqui, ó. Né? Eu tenho um perfil de estoque com essa característica. O meu ciclo de estoque é de 7 dias. A minha demanda é de uma caixa de leite por dia. O meu Q é 7 caixas. Aqui eu não trabalho com estoque de segurança, né? Porque eu estou comprando exatamente a minha demanda diária multiplicada pelo meu período ou pelo meu ciclo de estoque. Vamos considerar que eu não queira correr esse risco, né? Porque muitas vezes as crianças lá, o meu filho e minha filha, querem tomar uma a mais, né? E pedem mais um leitinho, entendeu? Ah, quero mais leite. Então, às vezes, os caras vão tomar uma garrafa, uma caixa e meia de leite, não uma caixa de leite. Às vezes vão tomar 1,2 caixas de leite, não uma caixa de leite. Então, se eu fizer isso daqui, corre o risco de lá no sábado, né, o meu filho e a minha filha ficarem chorando porque, pô, não tem leite, entendeu? Pai, acabou o leite, como é que você deixou acabar o leite? E eu não quero que acabe leite. Então, eu trabalho com estoque de segurança. O que eu faço? Eu compro 9 caixas de leite.
Q igual a 9. Só que a minha demanda é 7. Como é que fica essa figurinha aqui? Eu tenho 2 caixas de leite de estoque de segurança. O meu ciclo de estoque permanece com essa mesma característica. Eu tenho aqui um tamanho de ciclo de 7 dias. Eu tenho uma demanda de uma caixa de leite por dia. Ora, em 7 dias, eu consumo 7 caixas de leite. Eu consumo 7 caixas de leite. Tá? Só que vai ter semanas que eu vou consumir, sei lá, eu vou consumir 8 caixas de leite, porque eles tomaram um pouquinho a mais. Vai ter semana que eu vou consumir um pouco menos, eles vão ter consumido, sei lá, 6 caixinhas de leite. Vai ter semana que eles vão consumir 5 caixinhas, vai ter semana que eles vão consumir 10 caixinhas. Na média, eles vão consumir 7 caixas por semana. Eu vou calibrando aqui o meu tamanho de lote de compra, né? Na medida em que, bom, se os caras consumirem 7 caixas de leite, na semana seguinte, eu não vou comprar 9 caixas, eu vou comprar 7. Na outra semana, se eles consumirem 8 caixas de leite, eu vou comprar 8 caixas, porque eles entraram um pouquinho no meu estoque de segurança, eu preciso repor o estoque de segurança. De forma que, na média, eu vou ter sempre 2 caixas de leite em estoque para garantir a variação da demanda. Isso aí não importa o tempo, concorda? Eu posso estar falando aqui de 7 dias, eu posso estar falando aqui de 14 dias, eu posso estar falando aqui de 21 dias, eu posso estar falando de 1 ano. Quanto de estoque de segurança que eu vou ter? 2 caixas, na média. Ficou mais claro aqui com o exemplo dos meus filhos? Sim? Não? Ficou sim, Beleza. professor. Beleza. Esse exemplo foi bom. Você vê, né? A gente fica de madrugada cuidando das crianças e pensando em dar exemplos desse. Pô. Essa madrugada eu fiquei refletindo sobre isso lá, enquanto meu filho não dormia. Inclusive, ele consumiu ontem, os dois consumiram mais de uma caixa de leite, porque só essa madrugada o menor tomou, acho que umas 3 mamadeiras, cada uma de 200 ml. Então, só por aí vocês veem, né? São 700 ml. Então, difícil, viu, meu? Difícil. Tem que gerenciar muito bem o estoque de leite em casa, você não tem noção. Meu, isso é na veia, na prática aqui, na prática, entendeu? Você montou a planilha já, né, professor, do Montei a estoque de leite. eu fico lá, eu e minha esposa, a gente fica lá, catequizando todo mundo lá em casa, entendeu? Olha, estoque de segurança, só controla consumo aí, porque tem só 2 caixas de estoque de segurança, não tem mais e tal. É assim, aqui o professor da prática em casa. Beleza. Essa noção é complicada mesmo, assim, e como a gente está falando de um negócio muito específico, que é a agregação de estoque, né? A gente acaba esquecendo desse conceito que a gente viu lá no início dessa parte do curso, né, de estoque de segurança, de tamanho de lote, da questão da constância, mas a lógica não muda, eu acho que isso é importante manter em mente. Tá? A lógica, a essência de todo esse conteúdo de gestão de estoque está lá nas 2 primeiras aulas que a gente deu. Tá? Então, essa pergunta da Giovana foi muito assim, importante, providencial, porque a gente acaba perdendo de vista, né? Mas peraí, o estoque de segurança, qual que é a base temporal? É qualquer uma. No final das contas, ela é qualquer uma. Não importa se eu estou falando de estoque agregado, desagregado, de estoque cíclico. Estoque cíclico não tem estoque de segurança, obviamente, mas, enfim, você não tem uma base temporal. Você só inclui a base temporal, pessoal, né? Você só inclui a noção de tempo quando você vai calcular custo. Enquanto a gente está falando de estoque de segurança sem envolver custo, não importa se eu estou falando de um período de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. O que eu quero calcular são médias, estoque de segurança na média, desvio padrão, médio, todas as variáveis médias que se aplicam para qualquer período de tempo. Agora, a partir do momento que eu falo qual que é o custo de estoque, aí eu preciso fazer um recorte no tempo. Geralmente um recorte anual. Tá? Beleza. Então, a gente tem aqui os estoques de segurança já devidamente calculados. Né? Para o estoque descentralizado, estoque de segurança de quase 4.000 unidades aí na média.
Para o estoque centralizado, 1.973. Então, eu já consigo perceber que eu tenho uma economia quantitativa, né, em termos de estoque de segurança, no modelo centralizado. Mas vamos fazer uma análise mais profunda agora, né? Vamos colocar agora valores, tá? Eu tenho aqui o nosso Czinho. O que é o nosso Czinho? É o preço unitário, né? É o preço unitário em dólares por unidade, né? O Czinho a gente até colocou nos dados do problema, eu vou repetir ele aqui. Qual que é o custo unitário de cada, né, produto desse? Qual que é o custo unitário do produto com o qual a gente está lidando aqui? É $1.000 para ambos os casos. $1.000 e $1.000. Tá? Bom, eu tenho o estoque de segurança, eu tenho o custo unitário de produto e eu também tenho o Hzinho, né? O meu Hzinho em base anual, que é 20% e 20%. Portanto, eu consigo calcular o meu custo de manutenção de estoque. Quanto é que eu vou gastar para manter esse estoque de segurança de 3.947 no modelo descentralizado e quanto é que eu vou gastar de manutenção de estoque no modelo centralizado? Então, custo de manutenção do estoque em dólares por ano é de estoque de segurança vezes custo do produto vezes 20%. $789.529 por ano para eu manter 3.947 unidades em estoque. 20% dessa multiplicação. A mesma coisa vale para o estoque centralizado. No estoque centralizado, eu vou ter um custo de manutenção de estoque menor. Por quê? Porque eu tenho um estoque menor, né? Eu carrego uma quantidade de estoque menor, portanto, eu tenho um custo menor de estoque. Por enquanto, se o exercício parasse aqui, qual que seria o modelo de gestão de estoque mais vantajoso? Centralizado, não é verdade? Custo de 394 mil contra custo de 789 mil. Mas tem mais um item que ele traz um problema, que é o custo fixo do estoque descentralizado. O custo fixo do estoque descentralizado. O custo fixo do estoque descentralizado é descentralizado mesmo ou centralizado? Deixa eu ver aqui. Compor e operar os 4 centros de distribuição regionais custa $150 mil a mais por ano do que compor e operar um único centro de distribuição nacional. Tá? Então, eu tenho no estoque descentralizado, né, um custo adicional, custo fixo adicional, no descentralizado de 150 mil, e eu tenho um custo adicional de estoque, perdão, eu tenho um custo adicional de gerenciamento da rede de 0 aqui no modelo centralizado. Para mim é mais caro $150 mil a mais gerenciar esse modelo aqui do que gerenciar esse modelo aqui. Tá? Pois bem. Professor, no CME, a gente não tem que dividir a quantidade por 2 ou não? No Por causa CME, daquela fórmula.
Ah, tá. Boa indagação, Nina. Aqui nesse caso, não. Aqui nesse caso, não. Eu vou te explicar por quê. O que a Nina está falando, pessoal? Deixa eu pegar a fórmula aqui que ela está se referindo. Estoque cíclico. A pergunta da Nina é a seguinte. Professor, o custo de manutenção do estoque? Tá, aqui. Custo de manutenção do estoque não é essa fórmula aqui, ó. O custo de manutenção do estoque não é essa fórmula aqui. Q sobre 2 vezes Hzinho vezes C. Foi assim que a gente aprendeu, não foi? Que o nosso custo de manutenção de estoque é Q sobre 2 vezes Hzinho vezes C. Tá? Só que isso aqui, pessoal, ele é mutável, né? Eu posso mudar de acordo com o cenário do problema. Essa aqui é a fórmula mais padrão que tem. Quando a gente viu essa fórmula pela primeira vez, a gente estava discutindo o modelo de gestão de estoque cíclico, que não tinha estoque de segurança. Tudo bem? Então, o meu estoque médio, o estoque médio que eu carregava na minha operação era simplesmente o meu tamanho de lote, Q dividido por 2. Eu não tinha estoque de segurança nenhum. Aí depois a gente evoluiu, a gente entrou no estoque no conteúdo de estoque de segurança, a gente começou a falar de estoque médio igual a Q sobre 2 mais SS. O nosso perfil de estoque passou a ter essa cara aqui, ó. Nosso perfil de estoque passou a ter essa cara aqui. Tá? Um estoque de segurança aqui constante. Tá? Continuei a ter os meus ciclos de estoque, só que agora eles não chegam até o final, porque eu tenho estoque de segurança aqui. Tá? Como eu fiz aqui? Tem estoque de segurança aqui. E além disso, eu continuo tendo estoque cíclico, repara. Isso aqui, ó, é o meu Q sobre 2. E isso daqui tudo é o meu Q. Portanto, pessoal, nesse modelo aqui, ó, qual que é o estoque médio que eu carrego no meu armazém, na minha unidade, no meu centro de distribuição? O meu estoque médio passa a ser aquele ali, que o meu estoque médio passa a ser Q sobre 2 mais estoque de segurança. Tudo isso daqui, ó, fica dentro do meu armazém na média. Tá bom? Aqui, Nina e pessoal, aqui nesse exercício, eu estou ignorando o estoque cíclico, apesar de ele existir. Por que eu estou ignorando o estoque cíclico? Porque ele não me dá o quê? Eu não tenho o quê? Então, eu não tenho estoque cíclico. Aqui, eu não consigo mensurar o estoque cíclico, eu só consigo mensurar o estoque de segurança. Ora, para mim aqui, pouco importa o estoque cíclico. Por quê? Porque o estoque cíclico ele vai ser o mesmo em qualquer situação. Se a minha demanda agregada é 4.000, se eu tiver um CD ou se eu tiver 4 pontos de demanda, eu vou ter que ordenar junto ao meu fornecedor a mesma quantidade de produto. Então, aqui ele, de certa forma, ele fala, olha, esquece por agora o tamanho de lote e vamos trabalhar somente com estoque de segurança. Quanto é que custa manter um estoque de segurança nesses dois cenários? Então, é por isso aqui, Nina, que a gente não divide o estoque de segurança por 2. Porque o estoque de segurança,
ele já é a média da quantidade de produto que eu carrego ao longo do período. Ele já é a média. Ele sempre vai estar lá. Vocês lembram que Entendi, eu... professor. Obrigada. Entendeu? Imagina. Vocês lembram que eu mostrei esse desenho para vocês aqui? Deixa eu botar o desenho aqui na tela. Só um minutinho. Recording in progress. Vocês lembram que quando a gente estava falando de estoque cíclico, justamente de estoque cíclico, eu mostrei um desenho como esse daqui para vocês, ó. Eu tinha o meu armazém, né? Eu mostrei um desenho como esse para vocês. A gente tem vários cenários, né? O armazém cheio, aí ele vai sendo consumido, o nível do armazém vai caindo. Tarará, 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 tarará. Depois eu faço um pedido de compra, né? E esse armazém ele é reposto, fica cheio, né? Ele vai caindo. Tarará, 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 tarará. Se eu quiser calcular o quanto na média fica de produto dentro do meu armazém, em qualquer período, o que eu preciso fazer? Eu preciso ir várias vezes no meu armazém e checar o nível de estoque, não é verdade? Eu preciso ir em um determinado dia e ver lá, o armazém está cheio. Depois eu vou no outro dia e vejo, o armazém tem 3/4 de capacidade total. Eu vou no outro dia, o armazém está na metade. No outro dia o armazém está com 1/4 da capacidade. No outro dia o armazém está vazio. Na média, quanto de produto fica dentro do armazém? Q sobre 2. Esse é o conceito básico de estoque cíclico. Só que daí a gente inclui estoque de segurança. O estoque de segurança, pessoal, teoricamente nunca se move, independentemente da demanda. O estoque de segurança está lá por segurança. Então, eu tenho alguma coisa nesse tipo aqui, ó. Isso daqui, pessoal, é o meu estoque de segurança. Eu vou botar em preto aqui, ó. Independentemente do momento em que eu vá lá no meu armazém checar como é que está o nível de estoque, eu vou ver, olha, no momento 1, o armazém está cheinho, né? Tem um estoque de segurança e mais produto aqui que vai ser consumido. Num outro momento, eu percebo que meu armazém está com 3/4 de capacidade, 1/4 sendo estoque de segurança e o restante sendo estoque a ser consumido. Num outro momento, eu percebo que ele está no meio, né? Num outro momento, eu percebo que ele está bem no finalzinho, bem próximo ali do estoque de segurança. No outro momento, eu percebo que ele está no nível do estoque de segurança. No outro momento, ele está cheio novamente. Na média, quanto de estoque eu tenho dentro desse armazém? Eu tenho Q sobre 2 mais estoque de segurança. O estoque de segurança sempre vai estar dentro do meu armazém. É a história do leite novamente, né? Meus filhos consomem 7 caixas de leite por semana. Eu compro 7 caixas por semana e mantenho 2 sempre em estoque. Se eu for na quarta-feira, quanto de estoque de segurança vai ter lá na minha despensa? 2 caixas. Se eu for na sexta-feira, quanto de estoque de segurança vai ter lá na minha despensa? 2 caixas. Se eu for na minha despensa no domingo, quanto de estoque de segurança vai ter lá? 2 caixas. Se eu for na segunda-feira do dia 30 dias lá para frente, quanto de estoque de segurança vai ter lá? 2 caixas. Eu gastei um montante de dinheiro, vamos supor, R$10 para comprar as 2 caixas, e essas 2 caixas estão lá a qualquer momento. Significa que, né, trazendo isso para uma realidade empresarial, eu fui no banco, peguei dinheiro emprestado, peguei R$10, paguei juros por esse dinheiro e mobilizei esse dinheiro na forma de 2 caixas de leite, que estão lá para sempre, para garantir a minha segurança. Tá? Beleza. Deixa eu voltar aqui pro
computador e vamos caminhar para o final aqui desse exercício, que a gente está quase lá. Bom, então a gente tem o custo adicional, né? Um custo com um centro de distribuição único, o varejista precisa utilizar modais de transporte, que a gente vai chegar já já, para compor e operar 4 centros de distribuição regionais custa $150 mil a mais por ano do que compor e operar um único centro de distribuição. Então, eu tenho esse custo adicional fixo de 150 mil no modelo de estoque descentralizado. Tá? Eu tenho esse custo adicional de $150 mil no modelo descentralizado, porque é mais difícil gerenciar 4 centros de distribuição ou 4 regionais sem um centro de distribuição. Além disso, tem o custo de transporte, né? O custo de transporte é o contrário. O meu custo de transporte é maior no modelo centralizado, porque teoricamente eu vou percorrer distâncias maiores, e é menor no descentralizado, porque eu vou percorrer distâncias menores. Bom, eu tenho para o estoque descentralizado um custo de $10 por unidade, vezes quanto de demanda semanal que eu tenho? 4.000 unidades, vezes quantas semanas eu tenho por ano? 52. Portanto, o meu gasto total com transporte vai ser de 2.080.000. Custo logístico em dólares por ano. Já Como é que é para... Pode falar, Não, Gabriel. como é que é a fórmula? Eu perdi. Tranquilo. A fórmula aqui para achar esses 2.080.000 é o seguinte: o custo unitário do transporte no modelo descentralizado, vezes a minha demanda semanal para o modelo descentralizado, que é 4.000, vezes a quantidade de semanas que eu tenho por ano. Se em uma semana eu tenho um consumo de 4.000 unidades, quanto de consumo eu vou ter em 52 semanas, que é o que contém um ano? Tá? Custo Perfeito. unitário, tá bem? Custo unitário vezes demanda semanal vezes 52 semanas. Total, 2.080.000. E o custo logístico para o modelo centralizado? Mesma história. Eu posso até puxar a fórmula aqui se eu quiser, inclusive. E é o que eu vou fazer. $2.704.000 por ano. Bom, eu tenho todos os custos aqui. Qual que é o meu custo total em cada um dos cenários? Custo total em cada um dos cenários. Eu tenho custo de manutenção de estoque de 189.000. Eu tenho custo fixo adicional no modelo descentralizado em relação ao centralizado de 150.000. Eu tenho um custo logístico de 2.080.000. Total, 3.019. E para o modelo centralizado, 3.098. Um menos o outro me dá um custo adicional de $79.235,13 contra o modelo centralizado. Portanto, pessoal, nesse cenário, para mim, é melhor manter o estoque descentralizado, a despeito do estoque de segurança maior. Eu tenho um estoque de segurança maior, o que me levaria a pensar que o centralizado seria melhor, porém, quando eu incluo na conta o custo logístico, eu sou fatalmente penalizado por esses 30% a mais que eu tenho, né, no transporte. Professor, você pode colocar na fórmula de custo logístico, por favor, que a minha deu errado. Não sei por quê, quando eu fiz em casa. Posso. Deixa eu ver um dia.
Custo Saiu. logístico. Sem problema. Custo logístico de um e do outro. Novamente, é o quanto eu gasto por unidade de produto na movimentação, $10 ou $13, vezes a quantidade de produto que eu movimento por semana, de demanda por semana, 4.000, vezes 52 semanas. Eu acho o custo logístico total por ano. Tá, no final acabou dando certo a conclusão, mas o número ficou um pouco errado no que eu fiz. Tudo bem. Depois você vai postar esse gabarito, né? Vou postar. E qualquer Obrigada. dúvida, você me avisa também depois, que a gente pode tirar a sua dúvida se você não conseguir chegar na conclusão. Tá bom, Então, obrigada. imagina, repara, pessoal, a essência desse exercício, para a gente finalizar a aula, a essência desse exercício não é encontrar o custo final, até porque tem informações faltantes aqui. Como eu mostrei para vocês, está faltando o quê? Né, o tamanho de lote, porque com o tamanho de lote eu poderia calcular o estoque médio e calcular com o estoque médio o custo total de manutenção do estoque, considerando o estoque de segurança e o estoque cíclico. O objetivo, aqui ele fala, né, o custo fixo, não é um custo fixo de 150 para um e de 0 para outro. É um custo fixo de 150 a mais do que o outro cenário. Então, aqui ele te dá números, não é para você bater na latinha, pô, qual é o custo total aqui? É para você dizer, vale a pena o modelo X ou o modelo Y, com base nos custos que eu estou te dando. Tá? Basicamente, é essa a proposição do problema. É você tomar uma decisão sobre estoque centralizado ou descentralizado em cima de bases de custo. Tá? Eu acho que é isso aí. Professor, Pode falar. no gabarito que você disponibilizou, né, hoje de manhã, acho que ele tira os 150 mil, né? Ele faz uma apuração de... Subtração? Eu não Deixa eu ver. entendi muito bem. Deixa eu abrir aqui que a gente já desvenda. Peraí. Gabarito, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Deixa eu botar ele para cá. Beleza. Aqui é o gabarito, tá? A gente tem o custo de manutenção do estoque. Deixa eu até botar em tela dividida aqui. Pronto. Aí fica mais filé. A gente tem o custo de manutenção de estoque. Aqui a gente tem 789 mil e 789 mil, beleza. 394 mil, 394 mil. Aí aqui a gente tem aqui eu inverti no cálculo, não tem problema nenhum, eu botei primeiro o custo de transporte, depois o custo fixo, né? Então, o que ele fez aqui com o custo fixo? Vamos entender. Aqui no gabarito, ele colocou o custo fixo adicional no estoque descentralizado. E aqui a gente colocou o custo fixo no estoque centralizado. Aqui ele calculou o custo logístico e aqui ele fez o 1 mais 1 mais 1. Tá? E aqui o que ele fez? Aqui ele fez Professor, o gabarito do lado esquerdo, eu acho. É verdade. Ele fez a mesma coisa que a gente. Aqui ele fez 1 mais 1 menos o custo adicional. E aqui ele fez 1 mais 1 menos o custo adicional, que é 150. Na verdade, o que ele fez aqui foi uma conta inversa, né? Aqui no gabarito ele falou, olha, o custo do centralizado é 150 mil reais menor do que o custo do centralizado. Aqui na nossa resolução eu falei o oposto, que dá no mesmo. Eu falei, olha, o custo do descentralizado é 150 mil maior do que o centralizado. Mas, professor, pode adicionar sim, porque ele não é um custo que você teve, ele é só um custo a mais que você tem em relação a outro custo, né? Por isso que ele tirou. Ele é um custo a mais que você tem em relação a outro custo. Então, deixa eu tentar analisar a sua pergunta. Vamos lá. Pegando o gabarito novamente. Aqui ele subtraiu, né? Ele falou que ele tem um custo fixo. Vamos dizer que ele tenha 400 mil reais de custo fixo. Tá? E ele está falando, olha, vamos dizer que ele tenha 400 mil reais de custo fixo no descentralizado. 400 mil. Tá? 400 mil no descentralizado. Ele está falando no exercício. No centralizado, eu tenho 150 mil a menos, ou seja, 400 mil menos
menos 150 mil, que vai dar 250 mil. Eu tenho um custo fixo aqui de 250 mil. Vou até botar aqui embaixo, 250 mil. Tá? Nesse exemplo que a gente está dando aqui, ou melhor, no exercício que a gente acabou de resolver, eu fiz uma lógica oposta. Eu falei, olha, o custo do descentralizado é 150 mil a mais do que o 150 mil a mais do que o estoque centralizado. Ora, se o meu estoque centralizado é 250 mil, esse estoque aqui seria de 400 mil, como a gente estimou aqui. Se a gente substituísse 150 pelos custos fixos que a gente está trabalhando, seria, nesse caso do gabarito, seria o estoque descentralizado, 400 mil, mais 2.080.000, mais 789 mil, que daria 3.269.000, e aqui a gente faria 400 mil, mesma coisa, mais 789 mil, mais 2.080.000, 3.269. Então, na verdade, a gente seguiu por caminhos diferentes, né? No primeiro, no gabarito, eu estou falando, olha, o custo do centralizado, é 150 mil menor do que o custo do descentralizado. No segundo caso, no exercício que na resolução que a gente acabou de fazer, eu estou falando o custo do descentralizado é 150 mil maior do que o do centralizado. Professor, eu entendi que para tomada de decisão, tipo, não faz diferença fazer mais ou menos. Mas, Não. tipo, é que quando a gente soma, a gente tá adicionando um custo que não necessariamente, tipo, é dinheiro de verdade, entendeu? Eu acho que é só variação entre um e outro, não é? Só Não é variação um, entre... não é um dinheiro que você está pagando a mais. Não, mas Verdade. vamos substituir, tenta substituir por valores de custo fixo. Então, aqui a gente está falando que há mais ou a menos, né? Então, a gente pode fazer esse cenário de uma maneira um pouco mais organizada aqui para tirar essa dúvida de vez. Olha só, vamos ignorar por um instante esses 150 mil. Vamos dizer que o custo fixo do descentralizado é 400 mil. Tá? Ele fala no problema que compor e operar os 4 centros de distribuição regionais custa 150 mil a mais por ano do que compor e operar um único centro de distribuição nacional. Então, se eu tenho 450 mil aqui, eu vou ter aqui 450 mil mais 150. Tudo bem? Sim. Né? Pensando no oposto. Compor e operar os 4 centros de distribuição regionais custa 150 mil, a mais do que operar um descentralizado. Ora, aqui me custa 550 mil. Aqui me custa 150 mil a menos. Pode falar. O que mais me... tô com dúvida qual é o custo final, então? Vai ser 3 milhões e pouco ou 2 milhões e pouco no gabarito? Tanto faz, porque para mim, não, foi o que eu falei, não importa o custo total, importa a diferença. A diferença é a mesma. Ah, mas... Tá. A, difer Eu a, entendi que para decisão, tipo, não tem problema, mas... a diferença aqui é a mesma, né? Deu exatamente a mesma, e é o que nos interessa, tá? Obviamente que, como a gente não está considerando o custo fixo total, a gente está considerando um valor a mais ou a menos do custo fixo, se eu somar 150 mil ou subtrair 150 mil, né? Aqui na resolução do exercício que a gente fez, né? O que eu estou fazendo, né? Aqui na resolução, é como se eu estivesse falando que o meu custo, né? O meu custo do centralizado é 0 e o meu custo do descentralizado é 150 mil.
Se eu fosse utilizar esse mesmo racional para o gabarito, né, eu teria falado o seguinte, né? Eu estou falando que o meu custo total do descentralizado é 0 e o meu custo total do centralizado é menos 150 mil. Seria como se eu tivesse atribuído um valor negativo de custo fixo. Por isso que está dando a diferença nos valores absolutos. Entendeu? Porque, de novo, o objetivo do problema, no final das contas, não é calcular o custo total. O custo total é uma mera referência para eu chegar nesse valor aqui, que é justamente a diferença entre as duas bases de custo, entendeu? Então, de novo, aqui é como se eu estivesse trabalhando com custo fixo negativo, né? Quando eu meto um menos aqui, significa que eu estou considerando esse 150 como se fosse algo negativo. Eu tenho um custo fixo de menos 150. Tá? Se eu quisesse realmente saber o custo total de cada rede, eu teria te passado o custo fixo total. Aí não teria dúvida, entendeu? Aí não teria dúvida. Então, acho que assim, eu não sei se ficou clara a minha explicação, mas o fato de a gente ter esse 150 a mais ou 150 a menos, né, ele é meramente para nos informar que existe um delta X de custo fixo que você pode trabalhar da maneira que você achar melhor. Aqui, coincidentemente, como o gabarito foi feito num momento e a gente resolveu esse problema hoje, num outro momento, eu acabei utilizando a lógica, uma lógica inversa da outra, né? No cenário do gabarito, eu descontei o custo fixo. Eu considerei o custo fixo do descentralizado 0 e eu considerei o custo fixo do centralizado menos 150. Ele é 150 mil mais barato. Foi como se eu tivesse considerado 0 no descentralizado e menos 150 no centralizado. No exercício que a gente acabou de fazer, que é o mesmo, eu considerei que o custo fixo do descentralizado é 150 e o custo fixo do centralizado é 0. Por isso que deu diferença nos custos totais. Tá? Repara, ele não está te pedindo, né, qual que é o custo total da rede. Ele está te falando qual que é a sua recomendação. O objetivo do problema não é discutir o custo total da rede. A gente usa o custo total da rede com base nos dados que ele nos deu, simplesmente para a gente chegar a uma conclusão, mas o valor total aqui, pouco importa. Você poderia atribuir, se você quisesse, para melhorar o seu raciocínio durante a prova, você poderia atribuir custo fixo aleatório, como eu fiz aqui, 400 mil para um e para outro. Bom, em um eu tenho 400 mil, no outro eu tenho 400 mil mais 150. Ou, em um eu tenho 400 mil, no outro eu tenho 400 mil menos 150. Poderia, você chegaria exatamente no mesmo valor, que é uma diferença de 79 mil. Fechou, professor. Obrigada. Beleza? Tá bom, tá bom. Beleza, gente. Exercício aí tomou a aula toda, muito bom, muito bom. Deixa eu dar um recado, hoje não vai ter chamada, tá? Mas eu dou o recado semana que vem sobre já deixa eu dar o recado. Eu já deixo eu dar o recado agora. Eu vou deixar para vocês no eClass, pessoal, o link para avaliação da disciplina, tá? Quem puder já ir preenchendo, ótimo, tá? Acho que o prazo é até dia 2 de julho, se eu não me engano. E quem não puder, na aula que vem, eu vou deixar aí uns 5 minutos no final da aula para que vocês preencham. É muito importante que vocês preencham esse questionário aí, porque eu particularmente uso bastante para balizar aí as melhorias que a gente tem que fazer no curso, tá bem? Beleza? Fechou? Então tá bom. Então, um abraço para vocês, bom restinho de semana e bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, professor. Professor, obrigado. Professor.